Olá, estamos em mais uma semana do Grupo Volta Israel. O nosso passo hoje é o arrepender. Deus não despreza jamais um coração arrependido. Quem vai falar para nós é o nosso querido Padre Paulo Henrique, da comunidade Shalom em Sobral. Que Deus faça uma obra de arrependimento sincero em cada um. Shalom. Olá, sou o Padre Paulo Henrique, moro hoje em Sobral, faço parte da comunidade católica Shalom, sou missionário, já morei em muitos lugares pelo Brasil, já morei em Fortaleza, em Quixadá, hoje moro aqui em Sobral, e foi me pedido para falar para vocês hoje sobre o arrepender-se, Eu, como sacerdote, como padre, eu toco muito nesta realidade, nesta realidade do arrependimento, porque eu constantemente estou confessando pessoas, O padre é aquela pessoa que constantemente está tocando nessa realidade do arrependimento. Quantas pessoas se arrependem, às vezes, dos seus atos? Quantas pessoas elas tomam decisões, cometem pecados, fazem opções que muitas vezes marcam a sua vida, e elas estão sempre voltando, estão sempre se arrependendo, estão sempre se convertendo, Deus sabia disso, Deus sabe disso, que nós somos falhos. Deus nos criou pessoas livres, pessoas capazes de escolher, às vezes escolher o bem, mas Ele nos deu essa liberdade, e a liberdade às vezes nos possibilita também escolher o mal, Deus nos criou livre por amor. Quem ama deixa o outro livre. Nós poderíamos pensar, mas se Deus sabia que nós iríamos escolher o mal, por que Ele nos criou livre? Ele nos criou livre porque nos ama, porque Ele não queria que nós fôssemos marionetes, pessoas que Ele dominasse. Então, Ele criou pessoas livres, nos deu todas as coisas, nos deu a vida, nos deu os dons, nos deu a inteligência, nos deu a vontade, nos deu várias coisas, nos deu, e o dom principal que Deus nos deu é a vida. A vida é o maior dom que Deus nos deu. Então, sabendo que nós poderíamos também optar pelo mal, podemos dizer, o arrependimento ele está sempre relacionado a um mal, a alguma coisa que nós escolhemos. Muitas vezes nós elegemos algo pensando que é bom, mas no fundo aquilo ali traz para nós o mal, causa o mal, Então, como eu falei, eu estou sempre tocando nessa realidade do arrependimento na vida das pessoas, Então, o arrependimento é aquela capacidade humana de retornar, de voltar-se para Deus, de voltar-se para uma vida nova, de reconhecer os seus erros, de reconhecer que você pecou, Na Bíblia, nós temos muitas histórias na Bíblia, Eu gosto muito de ler a Bíblia porque a Bíblia ela fala de Deus, mas fala de muitas histórias de arrependimentos, Se você for pegar os evangelhos, nós vamos ver quantas pessoas fizeram essa experiência do retorno para Deus, de arrepender-se de uma vida errada, de uma vida de pecado, de uma vida onde você tinha tomado decisões na sua vida, decisões erradas, e a partir de uma iluminação, a partir de uma experiência do amor de Deus, você começa um caminho de retorno, um caminho de volta para uma vida nova, Nós podemos nos lembrar, por exemplo, tem uma história de Davi, a Bíblia, que era um rei, que fez algumas coisas erradas na sua história, e ele era um homem temente a Deus, mas ele
se arrependeu. Temos até um salmo que fala do arrependimento de Davi, né? Temos muitas outras histórias, como Mateus, que era um publicano, que era, né, alguém que, de certa forma, tinha uma vida errada, uma vida onde ele usava o dinheiro de forma injusta, e aí se arrependeu. Temos a história de Madalena, que era uma mulher que vivia na prostituição, né, vivia, né, usando mal a sua vida, o seu corpo, e se arrependeu. Temos a história até de um ladrão, né, um homem que talvez viveu a vida toda no pecado, fazendo coisas erradas, e no derradeiro momento da sua vida, ali quando ele estava na cruz, né, prestes a morrer, ele encontrou-se com Jesus, né, teve uma experiência com Jesus, e ali foi o arrependimento dele, né? Na última hora ele se arrependeu, e aí ele pôde ir para o paraíso com Jesus, né? Então, o arrependimento na nossa vida, ele é um bem. Arrepender-se é uma capacidade que o ser humano tem de reconhecer a sua vida, de reconhecer que está no caminho errado, reconhecer as escolhas erradas, né? E fazer a experiência de uma vida nova, de recomeçar, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de sempre recomeçar às vezes, né? A partir de uma longa experiência de erro, né? Quantas pessoas entraram numa vida, né, de busca de prazer, de busca de alegrias, de busca de sensações, né? E tantas realidades que o mundo nos oferece. O mundo, ele sempre nos propõe uma vida fácil, né? Muitas vezes esses caminhos que nós entramos, os caminhos que nós escolhemos, por exemplo, o caminho da droga, né? O caminho do álcool, é sempre um caminho fácil. Por quê? Porque às vezes a vida, ela me proporciona desafios, né? A nossa vida, ela é cheia de desafios, né? Quem tem uma vida fácil, infelizmente, não está preparado para viver essa vida, né? A nossa vida é uma vida de desafios. Uma hora ou outra a gente vai passar por sofrimentos, por dores, né? E geralmente quando a gente está passando por uma situação de sofrimento, de dor, né, a gente tem a tendência a buscar um caminho que vá nos tirar dessa sensação que eu estou tendo, né, desse sofrimento, disso que eu estou passando, desta decepção que eu tive com alguém, com uma pessoa, né? E às vezes esse caminho que vai se apresentar é um caminho passageiro, é um caminho de uma paz, ou então de uma alegria passageira, de uma alegria que vai me trazer algo momentâneo, mas depois que passa, os problemas virão, né? E aí eu vou me tornando, né, prisioneiro desta alegria passageira, eu vou me tornando prisioneiro daquela sensação, eu vou me tornando prisioneiro daquilo. Em vez de resolver os meus problemas, eu vou me tornando escravo daquela realidade, eu vou me tornando escravo daquilo que eu vou colocando como centro da minha vida, como a coisa mais importante da minha vida, né? Então, o arrepender-se é quando eu tomo essa consciência, eu tomo a consciência de que aquilo não é bom, aquilo está fazendo mal para mim, aquilo está me levando a um caminho de infelicidade, aquilo está fazendo as pessoas que me amam infelizes, aquilo está me levando a uma vida vazia, né? A uma vida sem sentido. Então, o ser humano é alguém que procura o sentido na sua vida, né? E ele encontra sentido na vida quando ele vive aquilo que ele é chamado, sobretudo o amor, né? A nossa vida, ela tem sentido quando nós encontramos o amor, e o amor de Deus, né? Não é qualquer amor. Às vezes a gente busca um amor, né? O ser humano está sempre em busca de um amor, né? E isso é uma eterna, vamos dizer assim, realidade. O ser humano está sempre buscando preencher esta carência que nós temos de ser amados. Todos nós somos criados por amor, todos nós somos criados por Deus. E esse vazio, essa carência que nós temos de amor, que todos nós temos,
nós vamos procurar preencher, né, na nossa vida. Nós vamos procurar preencher com coisas, com dinheiro, né? Eu quero ter muito dinheiro, com sonhos, né? Na verdade, esse é um desejo que toda pessoa tem, desejo de felicidade. Quando nós nascemos, nós viemos a esse mundo, nós desejamos ser felizes, né? Nós desejamos sempre encontrar um caminho de felicidade. E às vezes a gente acredita que o caminho de felicidade é ter uma boa profissão, né? É ter um bom trabalho. Nós acreditamos que o caminho de felicidade é ter uma família, né? Nós acreditamos que o caminho de felicidade é ter justamente um emprego que me sustente, que me dê alegria, que possa sustentar os meus filhos, a minha família. Nós acreditamos que o caminho de felicidade é ter tudo o que eu preciso, né, para viver bem, né, para me desenvolver. E tudo isso faz parte da nossa felicidade, do nosso caminho, né? Mas se nós não colocamos Deus no centro, né, desse caminho, desse projeto de felicidade, nós podemos nos frustrar. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por decepções, né? Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos frustrar. E nessas horas, né, da frustração, do sofrimento, sempre vão aparecer coisas, propostas, pessoas que vão nos dar soluções fáceis para o nosso problema, né? É importante a gente entender isso. Nem sempre a solução mais fácil para resolvermos as coisas, ela vai ser a mais eficaz, vai ser aquela que vai me fazer resolver os meus problemas, né? Então, muitas vezes nós vamos tomando decisões que vão nos levando a um caminho fácil, um caminho muitas vezes que não vai nos realizando e que esse caminho vai nos tornando, pelo contrário, pessoas infelizes, pessoas não realizadas, né? E quando nós tomamos consciência do que nós fizemos, quando nós tomamos consciência de que a vida que nós escolhemos, ou as coisas, ou a realidade que a gente optou, não era aquilo que nós pensávamos que iria nos fazer felizes, então nós caímos em nós mesmos e dizemos: rapaz, esse caminho não está me fazendo feliz, eu não sou uma pessoa realizada, né? Pelo contrário, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa que não consigo ser livre, né, para viver a minha vida, para amar os meus amigos, para amar minha família, né? Aquele projeto que eu tinha inicial parece que foi por água abaixo e eu começo a me decepcionar, né? Então, o ser humano é alguém que sempre vai fazendo escolhas, mas ele chega a um ponto que ele reconhece que ele não consegue sozinho sair daquela realidade. Então, o arrependimento é sempre essa consciência de que eu preciso de ajuda, eu preciso voltar, né? Às vezes é importante a gente reconhecer, né? Eu consigo voltar, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Primeiramente, eu preciso de ajuda de Deus, né? O primeiro lugar que a gente precisa se fortalecer, né, para sairmos de uma realidade que nós estamos vivendo, uma realidade que nós escolhemos, uma realidade onde a gente, né, se torna alguém prisioneiro, alguém que não consegue sair, é reconhecer que eu preciso de Deus, eu preciso de uma ajuda espiritual, eu preciso, né, e essa é a primeira graça, é reconhecer que o meu erro feriu principalmente o coração de Deus, né? Quando eu faço mal a mim, a minha vida, ou então aos outros, eu firo a Deus, né? Que é amor, que me criou para uma vida feliz, para uma vida alegre. Depois eu reconheço que eu preciso das pessoas, eu preciso de uma ajuda, né? Eu preciso de alguém que me possibilite dar os passos necessários, eu preciso de um ambiente, de um lugar sadio, né? Muitas vezes o lugar que eu vivo não é o melhor lugar, porque ali eu não sou livre ainda para dizer não àquilo
que não me faz feliz. Então, o segundo passo, talvez, do arrependimento, primeiro é reconhecer, né, o meu erro, reconhecer que esse caminho não me leva à felicidade. O segundo passo é reconhecer que eu preciso de ajuda. E aí essa ajuda pode ser de pessoas, podemos dizer, de comunidade, pessoas preparadas para lhe ajudar. Pode ser um profissional, pode ser alguém que vá lhe orientar, né? Na minha vida, eu sempre precisei de pessoas também, né, para me ajudar a caminhar, né? Nós sempre precisamos, quando a gente erra, a gente sempre precisa de alguém que tenha mais experiência, alguém que pode nos conduzir nesse caminho para o retorno, para uma vida nova, né? Então, nós precisamos tomar essa decisão, né, de se ajudar. Nós precisamos buscar ajuda. E é importante a nossa família, é importante os nossos amigos. Com certeza, nós vamos ter muita ajuda, né? E precisamos nos apoiar nas pessoas que podem, de fato, nos fazer bem, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, aquelas pessoas que nos amam, né? Muitas vezes a gente está rodeado de muitas pessoas, mas nem sempre essas pessoas são aquelas que vão nos ajudar, principalmente quando nós estamos passando por um tempo difícil, principalmente quando nós estamos mergulhados numa realidade onde nós não podemos sair sozinhos, né? Então, nós necessitamos de pessoas, nós necessitamos de outros que também estão na mesma situação que a gente, né? É importante isso, nos ajudarmos uns aos outros, né? Vermos a superação na vida do irmão. Às vezes, olhar para a vida do outro que está vivendo a mesma coisa que eu, me ajuda a dar um passo também para me arrepender, né? Para sair daquela situação, né? Algo também muito importante nesse caminho, né, de se arrepender, né, é falar, né, expressar aquilo que eu estou sentindo, né, de forma especial. Isso acontece muito na confissão, né? Eu, quando atendo pessoas que às vezes erraram, que pecaram, elas vêm expressar, falar, né? Falar da sua fraqueza, reconhecer, confessar. Então, confessar o seu erro, isso é muito importante, né? Assumir o meu erro e dizer, olha, eu errei, eu fiz isso, né? Não para se acusar, não para agora eu fiz isso, agora sabe aquela experiência de que alguém que se acusa. Não, quando eu confesso meu erro, eu estou tirando de mim o peso que eu carrego. Às vezes tem pessoas que carregam peso da culpa pro resto da vida. Eu fiz isso. Esse não é um arrependimento bom. O arrependimento bom é quando a pessoa confessa, assume o seu erro e ela diz, eu errei, eu sou humano, eu pequei, né? Eu tomei essa decisão, mas eu quero mudar, eu quero recomeçar, e mesmo que eu erre de novo, mas eu quero continuar tentando. Eu não posso desistir, né? O ser humano, ele nunca pode desistir, né? Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Mesmo que eu erre, mesmo que eu fraqueje, mesmo que eu tenha me arrependido, e às vezes eu posso até cair de novo, mas nós nunca podemos perder a esperança, né? Nós nunca podemos perder a esperança de que nós podemos ser pessoas novas, né? De que nós podemos recomeçar, de que nós podemos viver uma segunda chance, né? Deus nos dá sempre uma segunda chance se nós reconhecemos sempre que nós necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, né? Então, esse passo é muito importante, ser ajudado, né? Reconhecer que eu preciso de ajuda, né? Essa é uma atitude de humildade, né? A pessoa que é humilde, a pessoa que reconhece que é fraco, a pessoa que reconhece que sozinho ela não pode, ela se coloca nessa postura, né? De pequenez, de pobreza, de arrependimento. Então, um passo muito importante é a humildade de que sozinho você não consegue sair dessa situação, né? Você precisa da ajuda das pessoas, você precisa de uma ajuda espiritual, né? E você precisa
né, de uma ajuda, às vezes até médica, né, para sair de uma situação. Mas o arrependimento é sempre esse primeiro passo para eu sair de uma situação, de um caminho que livremente eu escolhi, né? E perseverar. A gente nunca deve parar no caminho, na metade do caminho. Às vezes a tentação também de parar, né, de desistir, muitas vezes na nossa caminhada, muitas vezes pelas minhas quedas, pelos meus erros, muitas vezes porque eu não consigo, né? Muitas vezes eu vou me animando, eu vou me empolgando, eu vou achando que eu já estou bem, de repente eu caio, né? Mas isso é um passo que a gente precisa dar sempre, né? A gente nunca pode desanimar da nossa vida, a gente nunca pode desistir, né? Nós precisamos sempre da graça, nós precisamos sempre estar a caminho, nós precisamos todos os dias tomar a decisão de recomeçar. Cada dia é um novo dia, cada dia é uma nova oportunidade para eu ser alguém melhor, para eu dar um novo passo. Às vezes vou dar um passo e vou dar 2 para trás, né? Mas o importante é não parar, né? Você nunca deve parar. O soldado, aquele que vai para a luta, que vai para a guerra, por exemplo, alguém que vai para a batalha, alguém que vai para um combate, né? Ele vai sabendo que ele pode ser ferido, né? E ele está lutando com os companheiros, ele está lutando, ele está vivendo aquela batalha, ele está combatendo, né? É melhor você morrer no combate, no sentido assim, lutando, né? Do que você se entregar, do que você dizer, eu não consigo, eu não tenho mais jeito, eu sou uma pessoa que é assim mesmo, não vou mudar, né? Não, nós devemos sempre nos apoiar na graça de Deus, né? Sabendo que nós podemos ser pessoas novas, que nós podemos ser diferentes, né? Que nós podemos trilhar um caminho, trilhar uma vida nova. A vida nova, ela é um longo caminho, é um longo percurso, né? Às vezes a gente acha também que vai mudar de uma hora para outra. Não existe um tempo, existe um tempo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica, não dá, né? As coisas na nossa vida, elas não acontecem num passe de mágica, ela é um longo caminho, né? Assim como para nascer, nós esperamos 9 meses para vir ao mundo, né? Para também sair de uma realidade, para vivermos uma vida nova, nós precisamos de um percurso que muitas vezes vai ser marcado por quedas, né? E nós vamos precisar nos levantar sempre, né? Nós nunca podemos parar nas quedas, nós nunca podemos parar no desânimo, nós nunca podemos parar, né, nos obstáculos. Nós precisamos sempre remover as pedras do nosso caminho. E para isso nós não vamos sozinhos, para isso nós precisamos dos outros, para isso nós precisamos de força, para isso nós precisamos todos os dias fazer essa experiência de querer, né? Eu quero mudar, eu quero viver uma vida nova, né? É muito importante, meu irmão, nesse caminho, a sua decisão, né? Conta muito isso, né? Claro que as pessoas podem lhe ajudar, as pessoas podem ser um suporte na sua vida, mas a sua decisão, a sua vontade, né? A vontade aliado a aquilo que Deus vai lhe dando, Deus lhe dá a graça a cada dia de recomeçar, e a sua vontade, né, na direção daquilo que do seu objetivo, na direção daquilo que você almeja, né? Então nós somos capazes de dar sentido à nossa vida, nós somos capazes de sair de qualquer situação que nós estamos vivendo. Isso é muito importante a gente enfatizar, né? Porque da mesma forma que nós entramos num caminho que nos leva muitas vezes à dependência, que nos leva ao sofrimento nosso e dos outros, nós também podemos sair, e isso vai depender muito também da minha experiência de arrependimento, e nesse sentido o arrependimento ele é muito importante. Por quê?
o arrependimento ele pode ser algo superficial na minha vida, né? Eu acho que eu estou arrependido, mas não estou, né? O arrependimento geralmente ele nos leva a um sofrimento, né? O arrependimento quando ele é verdadeiro nos causa uma dor, né? Nos causa uma dor de ter errado. O arrependimento é sempre aquela experiência de que eu errei, de que eu fiz uma coisa errada, que eu ofendi as pessoas, né? Que eu amava, né? Que, sabe, aquela dor, né? Geralmente, quando a gente toma consciência de que a gente feriu aquelas pessoas que nós mais amamos, que mais nos querem bem, né? Aquelas pessoas que mais lutam por nós, né? E isso vai gerando em nós esse coração contrito, esse coração arrependido, né? Porque o arrependimento ele vem do interior. Nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos arrependidos, né? O arrependimento sempre é algo interior, um arrependimento que vem auxiliado pela dor, né? A dor de não ter sido fiel, né? A dor de não ter sido responsável pela minha vida, de não ter tomado as decisões erradas. Então, o arrependimento ele nunca deve nos levar a um desespero também, né? Às vezes, quando a gente experimenta a dor de ter errado, né? De ter feito algo que nos machucou, feriu as pessoas, isso deve nos levar sempre, né? A uma conversão, né? A olhar para frente, olhar para o futuro com esperança, né? Porque quando a gente se arrepende de verdade, a gente tem esperança. Mas quando a gente somente tem um remorso, porque o arrependimento é diferente do remorso. O que é o remorso? O remorso muitas vezes é um arrependimento, podemos dizer, mas é um arrependimento que me faz voltar para mim mesmo, né? Não é um arrependimento que me faz olhar para o futuro, para a vida com esperança. Então, nós devemos sempre fazer essa experiência da dor, né, do sofrimento, mas essa experiência que muitas vezes se traduz em lágrimas, né? Às vezes, quando a gente olha, tem uma experiência forte, principalmente com o amor de Deus, e a gente olha para a nossa vida e a gente vê quantas coisas erradas a gente fez, né? A gente tem um sofrimento, é um sofrimento que nos alegra, né? O sofrimento pode nos alegrar quando a gente tem uma experiência de ter errado e ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, quando a gente pode, de fato, por meio da misericórdia, recomeçar, né? Recomeçar a nossa vida. Então, a vida ganha um novo sentido, né? E nós vamos vivendo a nossa vida não mais a partir das minhas fraquezas, dos meus pecados, dos meus erros, mas a partir da misericórdia de Deus, né? É muito importante isso, né? A gente nunca desanimar, nunca desacreditar que a misericórdia de Deus é muito grande, né? Que o amor de Deus por nós é desde sempre para sempre, que Ele vai sempre esperar que nós demos uma resposta a Ele, uma resposta de amor. Então, o importante nesse caminho é começar, é não desistir da nossa vida, não desistir das pessoas, não desistir do projeto de Deus, né? Não desistir da nossa meta, da nossa vida, né? A nossa vida é esse grande bem que Deus nos deu, né? A nossa vida é o maior bem. E quando essa vida está ameaçada por coisas, por realidades, por pessoas, né? Por, podemos dizer, coisas que nós vamos usando, né? As drogas, o álcool, uma vida desenfreada, essas coisas que vão nos fazendo mal, é necessário realmente fazer esse caminho de retorno para Deus, né? Saber que nós também não estamos sozinhos, né? Nós temos sempre pessoas que vão nos ajudar, que vão nos apoiar, que vão nos dar a mão, principalmente quando nós precisamos, né? Então, esse caminho que Deus te chama, esse caminho de arrependimento, é o caminho da conversão, é um caminho de retorno para Deus, é um caminho de retorno para uma vida nova, é um caminho de retorno
para aquela vida que você é chamado a viver, uma vida feliz, né? Uma vida, não uma vida fácil. Muito importante isso. Deus não nos chama a uma vida fácil, e às vezes recomeçar é sempre um desafio. Às vezes recomeçar é sempre um caminho desafiante, porque nós vamos tocar nas nossas fraquezas, né? Nós às vezes queremos uma coisa e o nosso organismo, a nossa vontade quer outra, né? Recomeçar é sempre um desafio, é sempre uma luta constante, né? Mas nós nunca devemos desanimar, né? Nós nunca devemos desanimar, nós nunca devemos, pronto, jogar as armas, nós nunca devemos jogar, né, na luta, bater o gongo, né? O lutador, aquele que quer vencer na vida, ele nunca pode se deixar derrotar, ser um derrotado, né? Nós podemos cair, mas nós nunca podemos nos entregar, né? Porque nós somos pessoas que podemos a cada dia recomeçar na nossa vida, né? E sobretudo nesse caminho que vocês estão trilhando, muitos de vocês estão vivendo, estão reconstruindo a sua vida, né? Seja pelas realidades que vocês já viveram. Eu já passei um ano, né? Já trabalhei 3 anos no orfanato, numa casa de crianças. Eu passei um ano em Fortaleza, trabalhando com moradores de rua, pessoas que viveram experiências difíceis na sua vida, pessoas que foram para as ruas e lá viveram experiências de drogas, né, de bebidas, pessoas que perderam tudo, podemos dizer assim, tudo que tinha na vida, fizeram a experiência de perder, né, a família, perder todas as coisas, mas muitas pessoas que eu encontrei naquele tempo que eu passei, né, lá em Fortaleza, trabalhando no abrigo, eu encontrei pessoas que queriam recomeçar a sua vida, pessoas que marcadas pela sua história, mas pessoas com um desejo muito grande de recomeçar, né, de ter uma vida nova, de viver uma experiência diferente, né? Então o ser humano, ele pode se refazer. Enquanto existe esperança no nosso coração, né? A esperança está muito ligada ao arrependimento. Quando nós nos arrependemos, né? Nós temos esperança de uma vida nova. Quando eu tenho esperança, eu sou capaz de mudar todas as coisas, né? Porque a esperança, ela não se apoia em nós, mas a esperança se apoia para fora de nós, se apoia em Deus, se apoia, né, também naquela capacidade que eu tenho de me reinventar, né, de ser uma pessoa nova. Então, nós lidamos com pessoas, nós somos pessoas, e pessoas, elas podem se transformar, né? Objetos que quebram, até os objetos, né, até coisas, a gente pode remendar, né? Mas é diferente. Pessoas não, pessoas se reconstroem, pessoas podem ter vidas transformadas, pessoas podem esperar que podem ser diferentes, mesmo com as lutas, mesmo com os sofrimentos, mesmo com as dores, né? Nós sabemos que esse caminho não é um caminho fácil, mas nós podemos dar a volta por cima. Então, o arrependimento nos conduz sempre a esse caminho de uma vida nova, de uma vida, né, em Deus, de uma vida cheia de sentido, né? O ser humano é aquele que busca dar sentido à sua vida. O ser humano é aquele que não para nos obstáculos, aquele que não para nas suas fraquezas. Ele está sempre olhando para além, ele está sempre olhando para fora, ele está sempre buscando um motivo para seguir, né? Quem tem um motivo para viver encontra sentido para tudo. Quem encontra um sentido para viver, você deve buscar na sua vida um sentido. Se eu encontro sentido aqui, eu vou conseguir superar todas as coisas, né? Então, nós somos aquelas pessoas que buscam sentido para a vida.
Talvez as experiências que nós vivemos tiraram a nossa vida, tiraram o sentido, a alegria da nossa vida. Mas quando nós encontramos um sentido ou um motivo para viver, nós podemos superar tudo. E esse motivo, o grande motivo que dá sentido à nossa vida é o amor, né? O amor de Deus, o amor aos irmãos, o amor às pessoas. O amor é a força que nos faz viver. Então, você vai sempre reconstruir a sua vida por meio do amor de Deus, né? Por meio do amor das pessoas que cuidam de você, né? Então, às vezes a experiência que nós temos do amor, né? Do amor das pessoas, do amor gratuito, do amor que não busca interesse, nos faz viver também dessa forma, nos faz olhar para a nossa vida de forma diferente, né? Então, a nossa vida é sempre essa vida cheia de sentido. E desejo que cada um de vocês que nesse tempo busca reencontrar, que busca recomeçar, que você encontre o sentido da sua vida, que você encontre a alegria de viver, que vem dessa experiência de recomeçar, né? Essa experiência que nasce de uma vida que volta atrás, que volta a viver novamente, uma vida que recomeça muitas vezes a partir do nada, né? A partir do zero, né? E seja a situação que você vive hoje, seja um sofrimento, seja a realidade que você esteja vivendo hoje, né? Não sei o que você está vivendo hoje, não sei qual é a experiência que você está tendo, mas você deve sempre olhar para a sua vida com esperança. Você deve sempre olhar para a sua vida como alguém que tem jeito, né? Como alguém que Deus deu a vida. Jesus morreu por você, Jesus deu a vida por você. Jesus, ele fez tudo para que você tivesse sentido na vida. Ele até provou a morte para que você encontrasse a vida. Então, a sua vida, ela tem sentido. A sua vida tem um grande valor para Deus. Então, descubra o sentido da sua vida por meio do amor de Deus. Descubra, né, a verdadeira alegria, a alegria que não passa, a alegria que pode lhe fazer uma pessoa plena, né, uma pessoa realizada, uma pessoa que encontrou o valor, que encontrou um tesouro, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça de uma vida nova, de uma vida com Ele, com os seus familiares, com os seus amigos, uma vida feliz, né? Porque a nossa vida, ela tem sentido, a nossa vida é um dom de Deus, e vivê-la de forma plena, vivê-la de forma feliz, vivê-la de forma alegre, essa é a grande graça, esse é o grande sentido. Que Deus te dê a graça de cada vez mais descobrir a alegria de viver. Que Deus te dê a graça de cada vez mais encontrar o amor na tua vida. Então, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que tenham gostado e divulguem mais ainda essa nossa live para muitos que precisam de um consolo e de saber que existe uma solução para o flagelo das drogas. E novamente eu quero lembrar que as triagens nas nossas casas estão abertas novamente. Aqueles que precisam de um tratamento mais prolongado, nós temos 3 casas. A Casa São Padre Pio, no Eusébio. A Casa Renata Couras, em Aquiraz. E a Casa Bom Pastor, em Itapipoca. Você vai ver aí na sua tela o telefone da Vera, que é a pessoa encarregada de fazer as triagens. Se você conhecer alguém, meu irmão, minha irmã, que precisa de um tratamento, que precisa de uma mão amiga, passe esse nosso contato à frente. Deus abençoe.